nesta manhã estão conectados conosco, a paz do Senhor. É muito bom saber que do outro lado está você. E você é muito importante para Deus e muito importante para nós também. Você é tão especial para Deus. Sabe por quê? Porque antes de você existir, Ele teve que olhar para todos os que já haviam feito, para lhe fazer diferente de todos. E como prova disso, olhe para a sua impressão digital. Nunca existiu e nunca vai existir uma digital igual à sua. Foi por isso que Isaías disse assim: ouvi, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família. E você não pode jamais, em circunstância alguma da vida, por mais difícil que seja o vale que você esteja atravessando, por mais forte que seja a tempestade que veio sobre a tua vida, você vai olhar para cima e dizer: é de lá que vem o meu socorro. Eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me formou, um Deus que me criou, um Deus que tem me abençoado, e nele eu vou acreditar, eu vou confiar. E todas estas coisas são circunstanciais e vão passar. Amém. Que Deus em Cristo abençoe. Quero, meus amados irmãos, no louvor e palavra da manhã deste dia, com meu companheiro presbítero Edmilson Marinho, que Deus tem lhe abençoado e levantado como canal de bênção através deste programa Louvor e Palavra. Eu quero convidá-los a Juízes capítulo 6, Juízes 6, apenas o versículo 14, para falar sobre a certeza da vitória. Este é o meu tema, a certeza da vitória. Eu quero que você saiba que foi o Senhor que te escolheu, te chamou, te escolheu, te nomeou. Então foi Ele que te fez, Jesus te fez filho de Deus, e foi Ele que lhe trouxe para este reino. E Ele não te chamou para ser filho, para você ser derrotado. Não, Ele te chamou para que você seja mais do que vencedor. Porque os filhos de Deus, eles não são derrotados, eles são mais do que vencedores. Ele pode até perder uma batalha, mas ele nunca perde uma guerra. Glória a Deus. As pequenas ou poucas batalhas que ele perde é para ele juntar experiências para o final, para a guerra final. Amém. Juízes 6, versículo 14, está escrito: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Perguntou o Senhor Jeová a Gideão. Que Deus se digne em abençoar a sua palavra. Obrigado, Pai, por esta palavra. Que a unção do teu Espírito repouse sobre mim neste momento, para que da tua parte eu leve o bom alimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Está escrito, Salomão escreveu que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória.
Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É o apóstolo João, na epístola, primeira epístola 4:4, ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Samuel, segundo Samuel 8:6, o Senhor dará vitória a Davi por onde quer que o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Vitória, convicção, vitória, triunfo sobre. Por isso Paulo, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele entendia desde muito cedo que era o Senhor que lhe dava força, ou seja, a força que operava através dele vinha do Senhor. De sorte que nem todos os conhecimentos adquiridos, de sorte que nem toda formação acadêmica aleluia, baixar um pouquinho, nem toda formação, ele disse que considerava tudo aquilo esterco, em relação àquilo que ele havia recebido do Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor olhou para ele. Quem era ele? Ele era Gideão. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor olhou para ele, porque Deus estava levantando um homem, para que através deste homem, Israel, o seu povo, recebesse uma grande vitória sobre os seus inimigos. E a palavra de Deus diz que o povo de Deus, eles estavam nas mãos dos midianitas. Glória a Deus. E eu acabei de falar que Deus não levantou um povo para ser escravo, Deus não levantou um povo para sofrer, Deus não levantou um povo para ser cauda, mas para ser cabeça. Deus não levantou um povo para estar embaixo, mas para estar em cima. E de repente nós nos deparamos com Juízes capítulo 6, e encontramos este povo que levantou Deus, encontramos este povo sofrendo dano, sendo danificado. Nós encontramos este povo que semeava, este povo que plantava, mas que toda a plantação era destruída pelos seus adversários e os seus inimigos. Este povo que, quando a novidade da terra produzia, essa novidade da terra era acabada pelos midianitas, e de sorte que eles não tinham mais mantimentos, de sorte que ele não tinha mais ovelha nem bois, porque nem jumentas, porque o inimigo passava varrendo tudo, levando tudo, matando tudo, destruindo tudo. Meus amados irmãos, a situação era dramática para o povo de Deus, a situação era dramática para Israel. Capítulo 6, versículo 6, você pode acompanhar. A Bíblia diz que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, ou seja, Israel ficou sem absolutamente recursos em nenhuma área econômica da sua vida para a sobrevivência, por conta da presença dos midianitas. Como pode um povo especial, zeloso de boas obras, se encontrar numa condição desta de miserabilidade, empobrecido, fracos, sem ação, sem força? Mas, amados e queridos irmãos, de repente,
Aquele povo, numa situação degradante, calamitosa, eles fazem algo que está no coração de Deus. Diz no versículo, capítulo 6 e 6, a parte C: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deixa abrir um parêntese para você entender. Primeiro, entender o porquê daquela situação de derrota, o porquê daquela situação de miserabilidade, o porquê daquela situação que era muito maior que qualquer crise, o porquê de tudo aquilo. Povo, nem direito eles tinham de ficar ou morar. Por quê? Com medo. Eles foram dominados pelo medo dos midianitas e eles saíram de casa e procuraram as cavernas para tentar sobreviver. E aonde estava Deus? No mesmo lugar. E porque Deus não entrou com providência, porque ninguém lhe comunicou nada. Glória a Deus. Observe, meus amados e queridos irmãos, que a situação deste povo se alastrou por 7 anos. Imagine 7 anos numa situação desta. Nós vivemos praticamente 2 anos de pandemia. 2 anos o mundo viveu de pandemia. E veja quantas tragédias, quantas coisas aconteceram. E agora imagine um povo viver 7 anos sobre o jugo. Se você não sabe o que é jugo, jugo é uma canga sobre o pescoço, que você é dominado por aquele que a coloca. Era esta a situação do povo de Deus. E isto quer dizer que tudo começou porque eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Juízes 6 e 1. Glória a Deus. Ou seja, Deus não deu mal para Israel. Deus permitiu. Por quê? Porque eles fizeram isto. Eles voltaram as costas para Deus. Eles não quiseram dar ouvidos à voz de Deus. Eles atenderam a voz do inimigo. Eles atenderam a carne. Mas eles esqueceram de Deus. E o pior, eles não apenas esqueceram, eles apenas não deram ouvidos, mas eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu aqui está na razão de permissibilidade. Ele permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos midianitas. E agora, os midianitas prevaleceram contra eles. Glória a Deus. Os midianitas prevaleceram contra ele. E eles chegaram a esta situação de semear. Mas os midianitas, os amalequitas e os da montanha de Seir subiam e destruíam tudo. Não deixava nada para ele. Oh, aleluia. E agora, o que fazer? Preste bastante atenção. Só depois de 7 anos. Sim. Só depois de 7 anos, 7 anos, que aquele povo lembrou de Deus. Este é o perigo de você esquecer de Deus. Este é o perigo de você se afastar de Deus. Este é o perigo de você fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, antes da volta do Senhor, profeticamente,
ele disse que nós precisamos sim vigiar. Vigiar para não incorrer nos mesmos erros que Israel, povo de Deus, caiu. Vigiar, porque o tempo está próximo. Então, amados irmãos, eu quero que você saiba nesta manhã que Deus não te levantou, que Deus não te colocou neste reino para você ser derrotado, mas sim para você ser vencedor, mais que vencedor. E esta vitória, você precisa ter a certeza dela. Este é o meu tema, a certeza da vitória. E você só vai ter certeza da sua vitória, aleluia, primeiro se você estiver perto de Deus, aleluia. A presença de Deus é muito importante na minha e na sua vida. Segundo, se você tiver um bom relacionamento com Deus, tiver comunhão com Deus. Se você não tiver, isso fica muito distante. E terceiro, você precisa sim ter certeza, glória a Deus, como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E ele disse isso no pó, ele disse isso na cinza, ele disse isso no momento mais improvável da sua vida, de ter qualquer que fosse a fé, por menor que fosse. Mas ele sabia, porque ele conhecia, porque ele sabia, porque ele andava com Deus, porque ele sabia, porque a sua fé estava em alta, mesmo na cinza. 7 anos depois, deixa eu dizer que eles passaram 7 anos sem orar. 7 anos depois, o que aconteceu? Encurralado pelas circunstâncias, se achando impotentes, pobres em todos os aspectos e sentidos, eles resolveram não se conformar. O que Paulo diz, não vos conformeis. Eles resolveram não se conformar. E neste inconformismo eles se lembraram, não é que nós esquecemos que nós temos um Deus que é sobre tudo e todos, maior e mais poderoso que todos os deuses. E o que é que estamos fazendo aqui? Vivendo como bastardos. E a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 6, a parte C: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram. O profeta Jeremias disse: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que você nem imagina. Então clame, glória a Deus. Diz a palavra de Deus, no versículo 7, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Preste atenção nesta ordem, é uma ordem profética, Marinho. Observe essa ordem, o povo clamou. A primeira coisa que Deus fez foi levantar e mandar um profeta, um homem. Glória a Deus. É ordem. Observe que primeiro ele levanta um profeta, e o profeta chega no meio do povo e diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, dei livramento das mãos dos egípcios, da mão de todos quantos oprimia, vos expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus levantou o profeta, e o profeta disse a razão por que a situação deles era aquela. Glória a Deus. E o povo não reagiu. A falta de espiritualidade leva o homem
o povo de Deus a ficar na inércia, a não tomar uma posição, a não acreditar que Ele possa. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que entre aquele povo havia um homem por nome, um jovem por nome Gideão. Glória a Deus. E ele estava malhando trigo no lugar improvável, lagar, lugar de pisar uvas. Mas ele estava sendo persistente frente à afronta e destruição dos midianitas sobre o seu povo. Pense você comigo, quantas famílias foram cuidadas por Gideão? Glória a Deus, porque o que ele estava fazendo, não estava fazendo para ele, estava fazendo para o seu povo. Pense quantas famílias estavam sendo abençoadas, e isto fez o quê? Agradou a Deus. Deus olhou para ele e disse: um moço como este está preocupado com a situação da coletividade. Este homem me serve, eu vou me utilizar dele. Israel verá a minha mão, o meu poder, a minha graça através deste homem. É através dele que eu vou dar a vitória. Aleluia. E chamou um anjo, e o anjo veio, e o Senhor Jeová disse: olha, anjo, vai lá em Ofra, você vai encontrar alguém que pertence à família de Joás Abiezita. O nome dele é Gideão, e ele está malhando trigo no lagar para salvar os midianitas, para salvar o seu povo das mãos dos midianitas. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor aparece a Gideão e disse: o Senhor é contigo. Não se preocupe. Era isso que o anjo estava dizendo. Não se preocupe, porque nesta batalha, aleluia, o Senhor está dentro. Aleluia. Não se preocupe, porque Deus é com você. Aleluia. Mas Gideão, irmãos, ele era um moço extremamente espiritual. Ele era um homem extremamente responsável. Ele era um homem extremamente comprometido com Deus. Ele não se deixou levar pela emoção, porque às vezes nós nos deixamos levar pelas emoções e perdemos o melhor de Deus. Às vezes, quando o Senhor passa um vento no meio do povo, é só um vento que ele passa para preparar, para dizer: vem algo maior, vem algo melhor, vou fazer coisas grandes no vosso meio. Mas o povo nem espera. Quando passa aquele vento, o povo salta, pula, dá cambalhota, começa a falar língua, marcha, e daí começa. E Deus olha e diz: eu ia fazer tantas coisas, mas eles agora estão tão envolvidos na emoção, deixa para outra oportunidade. Não se esqueça disso, você que é pentecostal. Não estou combatendo a sua alegria no espírito na hora que o vento passa. Eu estou dizendo, se você precisar, se você puder usar um pouquinho o equilíbrio emocional, coisas maiores virão sobre a sua vida. Se Gideão tivesse levantado, tivesse profetizado, tivesse marchado, tivesse corrido, dado salto mortal sobre aquela pedra e tal, tinha ficado só naquilo. Mas Gideão não, questionou. Aleluia. Tem um hino que eu gosto muito: questione ou adore. Então Gideão questionou. Ele disse: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Número 1, ele foi extremamente humilde. Ele não se achou melhor do que ninguém. Ele pode dizer: não, eu estou conversando com o anjo, eu estou só melhor do que todo mundo. Não, ele disse: o Senhor é conosco, o coletivo. Glória a Deus. Se o Senhor é conosco, porque o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito. Onde estão os milagres?
Onde está a rocha que dá água? Aonde está o mar que abre no meio? Aonde estão as codornizes que caem do céu e o maná? Nós estamos passando fome. Aleluia. Eu gostaria, seu anjo, que o Senhor me explicasse estas coisas. Glória a Deus, meus amados e queridos irmãos. Porém o Senhor, disse Gideão, nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Isso é ponto de vista. Nós temos sim o nosso QI, nós temos sim o nosso ponto de vista, nós temos sim a nossa forma de pensar, de ver e avaliar as coisas que estão diante de nós, e Deus respeita isto aí. Glória a Deus. Então Deus entendeu Gideão. Então o anjo olhou para ele e disse: não vamos discutir sobre isso, só tem uma coisa: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Não te enviei eu, o Senhor? E disse: ai, Senhor meu, como eu vou livrar Israel? O meu milheiro é mais pobre, minha família é a menor da casa, menor de Israel, e eu sou o menor dessa família pequena. E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. É você que Deus está levantando agora, para você trazer bênção de Deus a tantas pessoas que estão no raio da sua ação. Então, meus amados irmãos, a primeira observação é a oração da fé. Observe que a oração da fé foi o início da grande vitória de Deus através de Gideão para o seu povo, das mãos dos midianitas. Glória a Deus. Quando, meus amados irmãos, quando você ora, vidas são transformadas, preservadas. Quando você ora, o crescimento espiritual é garantido. Quando você ora, as bênçãos de Deus acontecem. Por quê? Porque a oração é um exercício espiritual que cada um de nós precisa viver. Quem não ora não cresce. Quem não ora não é conhecido no céu. A oração que você vai e pode fazer, ninguém mais pode. É só você. Então faça como Gideão, em meio àquele sofrimento, ele orou. Aleluia. Ele orou, meus amados irmãos, e ele questionou na sua oração com o anjo. A oração de Gideão foi tão poderosa que mobilizou o céu e o anjo veio. Aleluia. A presença de Deus é o segredo da vitória. 6, 12 e 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Por quê? Resposta da oração. Em terceiro lugar, as promessas são a certeza da vitória. Sim, Israel, sob servidão de Jabim, rei de Canaã, Sísera era o capitão do seu exército. E Deus levantou Débora, e através dela, Israel foi libertado, foi salvo. Agora Gideão, 7 anos às mãos dos midianitas, mas Deus fala com ele e lhe faz promessa. Quando diz: vai nessa tua força, porque o Senhor será contigo, e vai ser você que vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E quando isto aconteceu, meus amados irmãos, a Bíblia diz no versículo 34 que o Espírito Santo é a força motriza para a vitória do povo de Deus, para a vitória do crente. Diz a palavra de Deus que então o Espírito
Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram após dele. Por quê? Porque ele tinha promessa de vitória. E Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Gideão disse: eu não sou capaz, eu não posso. Sim, você não pode mesmo, sozinho, mas com Deus, Deus na sua vida, não se preocupe, você vai ter a vitória. Chame o povo, junte o povo. E Gideão conseguiu, primeiro milagre, conseguiu juntar 32 mil pessoas, 32 mil pessoas, mas o Senhor disse: não, é gente demais, e se vocês ganharem essa batalha, o povo vai acreditar que foi a força do braço deles. Ele vai acreditar que eles ganharam porque estava mais preparado, porque era mais pessoas. Não, tem gente demais. Glória a Deus. Esta vitória, a nossa vitória não pode vir do homem, a nossa vitória vem do Senhor. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, observe que Deus põe à prova aqueles que chama para a batalha. Glória a Deus. E a primeira prova está no culto de doutrina, culto da verdade, culto que é esclarecido, responsabilidade sobre o crente. E o Senhor usou Gideão naquele culto e diga aos covardes, foi a mensagem da noite, glória a Deus, diga os covardes que podem voltar. E voltaram 22 mil, ficou apenas 10 mil. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados e queridos irmãos. E daí veio com os 10 mil, e outra vez ele prova na água os 10 mil, e só fica apenas 7.300, porque 9.700 voltaram. Meus amados irmãos, Gideão, ele foi o homem que Deus escolheu, foi a pessoa que Deus levantou. Sabe por quê? Porque Gideão, ele acreditava. Gideão tinha compromisso, Gideão tinha responsabilidade. E eu quero concluir nesta manhã, que nós vivemos dias não tão fáceis de serem vividos. Nós vivemos guerras não fáceis de serem vencidas. Porém, ao nosso lado, nós temos um Deus todo-poderoso que não perde batalha. E outra coisa, nós temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E é dele, através dele e por ele que vem a nossa vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós temos certeza da nossa vitória. Seja qual for a luta, a dificuldade, a situação que você esteja atravessando, tudo o que eu quero que você saiba é que você precisa acreditar nas promessas de Deus. E para que ela se cumpra na sua vida, é você não fazer o que parece mal aos olhos do Senhor, é você não dar as costas, é um sentido figurado, significa não dar atenção, significa não colocar em prática aquilo que Deus está revelando, está mostrando. Que Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Meu